Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do terceiro episódio de Daredevil Born Again, Demolidor Renascido. Que episódio bom, né, cara? Apesar de a gente não ter tido ação nesse episódio, né? Tivemos poucas cenas ali de ação, quase nada, né? Foi um episódio muito interessante e que me lembrou muito, inclusive, episódios da própria série da Netflix, né? Da série anterior a essa aqui, né? Que a gente teve episódios que eram, por exemplo, só conversa o episódio inteiro, sem ação, e mesmo assim o episódio era muito interessante, muito bom, né? Foi um episódio inteiro só pra gente ver o julgamento, né, do Hector Ayala. Quem já leu os quadrinhos e conhece o personagem já sabia desse final do episódio, já sabia o que ia acontecer, e eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, inclusive a partir de agora, com o legado do Tigre Branco, tá? Mas vamos começar a análise falando da violência descarada que está em Nova York. Já começa o episódio mostrando pra gente ali aquele duplo homicídio, né, naquele caminhão lá na doca. A gente consegue ver a violência que essa série tá transmitindo e que isso lembra muito a série, inclusive, que era da Netflix, né, a série anterior, das 3 primeiras temporadas de Demolidor, né, que, cara, também tinha essa violência descarada, e isso é muito bom, porque traz essa veracidade pra série, esse meio urbano que a série quer trazer, né, e assim, honrando o legado da série anterior que tava na Netflix, né. E bom, a Nova York está mudada por causa disso? Não, Nova York sempre foi assim, Nova York sempre teve essa violência descarada, a gente viu isso em Demolidor, a gente viu isso em Jessica Jones, a gente viu isso em Justiceiro, entende, essas violência descarada sempre houve, sempre esteve nos meios urbanos da Marvel, né? Só a gente nunca tinha visto isso, né? Descaradamente. E agora a gente tá vendo novamente, assim como a gente já tinha visto nas séries anteriores. E bom, essa violência descarada, ela é reflexo de quem está no comando de Nova York? Sim, obviamente, né? Nós temos Wilson Fisk como prefeito de Nova York. Então, é óbvio, né, que essa violência descarada de Nova York vai ser, um espelho de quem tá sob o comando dela, que é o Wilson Fisk, o antigo rei do crime, né? Então, porra, é óbvio, né, que tem esse reflexo mesmo, tanto que ele até se preocupa com isso tudo. A gente vê, né, que o Booker, aquele secretário dele, aquela mão direita dele, não trabalha pra ele. Ele mesmo fala isso, né, quando ele vai tentar pagar o pessoal das docas, aqueles criminosos, pra que essa violência não aconteça mais. Por que ele não quer que essa violência aconteça mais? Ele não era o rei do crime? Sim, ele era o rei do crime. É bom salientar que ele era o rei do crime. E agora ele é o prefeito de Nova York. Ele não quer mais essa violência descarada caindo nas costas dele. Não pode cair isso, né? Ele precisa ter um mandato muito bom. Por isso, né, que nem é ele que manda o Bucky resolver essas questões do beco, né? Da doca, no caso. Quem manda o Buck é a própria Vanessa. E a gente vê que a Vanessa, ela tá não só interessada na questão do próprio Wilson Fisk como um prefeito, mas também com o crime. Porque ela pagando, né, fazendo o Booker ir lá para os criminosos pagarem o Booker, é uma forma de respeito, até porque ninguém respeitaria se fosse a mando da Vanessa ali. Eles acham que o Booker tá ali a mando do rei do crime. Por isso que eles respeitam aquela exigência do Booker lá na doca, né? Porque se fosse a mando da Vanessa, eles iriam cagar. Eles não iriam nem ligar pra aquilo ali, né? E bom, a própria Vanessa conversando com o Fisk no começo do episódio, ela fala pra ele que essa violência está acontecendo porque não há ninguém na cabeceira da mesa. E essa frase é muito interessante, porque é uma prova viva de que o crime tá solto em Nova York. Nós não temos alguém pra liderar isso. E é o que a Vanessa quer. A Vanessa quer ser a rainha do crime. Ela quer liderar esses crimes de Nova York. E o rei do crime não está mais sob o comando de nada. Por isso que não há ninguém na cabeceira da mesa e por isso que essa violência descarada, ela vai começar a ser mais descarada ainda, né? Porque não tem ninguém pra liderar isso tudo. Querendo ou não, o Wilson Fisk, ele era um bom líder criminoso, né? Então, porra, por isso que a violência não era tão descarada assim na Marvel, né? E agora vai começar a ser porque não tem alguém no comando, né? E bom, nós vamos agora para o julgamento do Hector Ayala, lá no tribunal, né? E nós vemos, né, o policial Power dando a sua testemunha, né? Falando sobre o que aconteceu, e nós vemos ele mentindo pra caramba. Ele não falando sobre o Nick Torres, não falando que o Nick Torres era, né, um infiltrado pra polícia e por isso que eles estavam querendo arrancar informação e batendo no moleque lá no trem, né, lá no metrô. E bom,
bom, a gente vê que o próprio Matthew Murdock, né, ele obviamente, ele consegue perceber que o Power tá mentindo naquele momento ali, né? O juiz não consegue, ninguém consegue, mas a gente consegue ver que o Power tremeu. Ele tremeu na base, né? E bom, nesse momento que ele treme na base, a gente vê que os outros policiais também percebem. Tanto que a gente vê um policial falando com o outro do seu lado, quando ele vira o pescoço, nós vemos mais um policial com a tatuagem da caveira, com a tatuagem ali do Justiceiro, galera. Bom, como eu falei, isso pode ser uma organização criminosa do Justiceiro? Pode, mas eu acho muito difícil, tá? Porque o Justiceiro não fecha com a polícia, não fecha com ninguém. Então eu acho isso muito difícil. Eu acho que esses policiais com tatuagens de caveira, com o símbolo do Justiceiro, sejam policiais que estão querendo pegar o Justiceiro como uma referência pra eles, sabe? Ele é uma inspiração pra esses policiais. E o próprio Nick Toys no tribunal, ele também não falou nada. Ele, inclusive, né, não deu a sua testemunha verídica. O próprio Matthew, né, achou que o caso ali tinha acabado porque não tinha muito o que fazer. E por que o Nick Torres peidou na hora de falar? Por que o Nick Torres não quis falar a verdade ali no tribunal? Cara, pode ser por medo dele ser morto pelos policiais, como a própria Macduff falou, né? Os policiais podem ter botado seu filho em jogo, pode ter ameaçado sua família e por isso que ele ficou com medo de falar o que aconteceu de verdade, ou também pode ser por dinheiro. Ele mesmo falou que tá procurando emprego, que ele precisa de dinheiro para sustentar seu filho, sua família. Então, dando qualquer migalha pro Nick Torres, ele vai aceitar não falar a verdade. E é o que acontece. Não sabemos ao certo por que ele não falou, mas ou é medo ou é dinheiro. É uma dessas duas coisas, né? E bom, a gente consegue ver também ali no tribunal, na hora que o próprio Hector Ayala vai dar a sua testemunha sobre o ocorrido, ele fala sobre a sua família, que é a sua mulher e a sua sobrinha, galera, a sobrinha do Hector Ayala. Eu falei com vocês na análise do episódio 2, quando a gente vê um porta-retrato de uma menininha no quarto do Hector, eu falei com vocês que aquela menininha poderia ser a sobrinha dele. E quem é a sobrinha do Hector Ayala? É nada mais nada menos do que Angela Del Toro, galera. A primeira tigresa branca dos quadrinhos da Marvel. Sim, exatamente, a primeira. Ela não é a tigresa branca mais famosa, né? Aquela mesma tigresa branca que a gente viu na animação de Ultimate Spider-Man, que a gente tem, né, na Marvel como maior nome, né? Ela é a primeira tigresa branca, a Angela Del Toro, e ela assume o papel de tigresa branca após o seu tio, Hector Ayala, ser morto nos quadrinhos, né? E quando ele morre, ela assume ali o legado do Tigre Branco como a Tigresa Branca, mas também não dura muito tempo, até porque ela é morta pela Lady Buzzawi, né? A mercenária, né? A Lady Mercenária, que é uma versão feminina do personagem mercenário. Não sei se vão mostrar isso aqui nessa série, até porque a Angela ainda é uma adolescente ali, uma criança na série, então ela nem deve assumir o manto de Tigresa Branca e muito menos ser morta pela Lady Mercenária, né? Mas depois que ela é morta nos quadrinhos pela Lady Mercenária, aí nós vemos a Tigresa Branca mais conhecida, a Ava Ayala, galera, isso mesmo, né, que é a Tigresa Branca mais conhecida e ela assume aí e fica por muito tempo como a Tigresa Branca, né. E bom, a gente vê o Matt Murdock apelando, ele tinha, né, prometido para o juiz lá naquela sala no segundo episódio que eles não deixariam o Tigre Branco, né, o manto de Tigre Branco ser mostrado durante o tribunal, e o Matthew não honra com isso aqui, né, ele mostra pra todo mundo que Hector Ayala é nada mais, nada menos do que o Tigre Branco. E isso aqui, cara, eu já esperava, obviamente, a morte dele no final do episódio, porque isso é idêntico aos quadrinhos, galera. Eu vou falar mais disso quando a gente chegar na parte que ele morre lá no final do episódio, tá? E bom, nós vemos ali que enquanto o Matthew tá falando sobre algumas testemunhas das pessoas, né, que estão ali falando sobre vezes que o Tigre Branco salvou ele, o Matthew pega alguns relatórios policiais e fala sobre o nome de um policial muito interessante. Policial Morales, galera. Pode ser uma grande referência ao Jefferson Morales, o pai do Miles Morales. Sim, a gente sabe que o Miles Morales já existe no CM, assim como o tio Aaron, assim como o próprio policial Morales agora, e esse nicho de Miles Morales só tá crescendo cada vez mais, né? Lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente vê o Homem-Aranha conversando com o próprio tio Aaron, né, que é interpretado pelo próprio Childish Gambino, né,
que também é cantor, que é várias coisas aí, né? Ele é o tio Aaron, a gente vê inclusive ele como tio Aaron, como o Gatuno em Homem-Aranha através do Aranhaverso, né? Lá naquele centro de vilões presos, né? E ele também lá em De Volta ao Lar, ele cita o seu sobrinho, né? Do Brooklyn, que é o próprio Miles Morales. E agora a gente tem essa citação do policial Morales, o pai do Miles Morales, né? E bom, em um detalhe ali, quando o promotor tá defendendo o policial Power, né, e tal, ele fala que heróis não podem se esconder. E bom, isso aqui é muito interessante porque dá um foco no próprio Matthew. E mais tarde nós vemos o Matthew entrando de novo no tribunal, só que sem ninguém, né? O tribunal vazio e ele com o chifrezinho da máscara do Demolidor na sua mão. Isso mostra pra gente que ele cada vez mais quer voltar a ser o Demolidor, mas ele não tá com essa confiança. Ele não sabe se é o certo a ser feito, né? E bom, termina o julgamento, termina o tribunal, Hector Ayala é inocente, mas não é um homem vivo, né? Nós vemos isso. Isso aqui é igual aos quadrinhos, galera. Nos quadrinhos também, o Hector Ayala, ele passa por todas essas conturbações, né, de ser acusado pela morte de um policial e tudo mais, e o Matthew Murdock, né, o próprio Demolidor, também o seu advogado nos quadrinhos, e ele também apela para sua identidade de Tigre Branco é revelado, ele se torna inocente e a gente vai pro mal ocorrido, né. Bom, antes da gente ir pro mal ocorrido, nós vemos o Wilson Fisk falando junto com a Bibi Yurik, né, mais uma vez ele chama a BB Report para dar alguma entrevista. E por que ele não escolheu o Times, né? A revista Times, como a sua própria secretária falou? Porque a BB Yurik tá com o povo. A Times, né? Porra, a revista Times vai chegar para o mundo inteiro. Enquanto a BB Yurik vai chegar para as pessoas que são a classe trabalhadora de Nova York, né? As pessoas que acreditam num futuro melhor. Não a classe escalona de Nova York, não. Por isso o Wilson Fisk chama a BB Yurik para dar aquele testemunho, aquela entrevista, né? E ele fala que as pessoas, que esses justiceiros, né? Que esses vigilantes não podem ficar nas ruas. E ele manda matar o Tigre Branco? Não. Nos quadrinhos, pelo menos, não é assim. A gente vê, né, que infelizmente o Tigre Branco vai sair para sua última noite como vigilante e acaba sendo morto com um tiro na sua cabeça. A gente vê isso no final do episódio, né? E isso aqui, como eu falei, é igual aos quadrinhos. Vamos pegar agora em base nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o Tigre Branco, como eu falei, ele também chega perto da sua inocência ali no tribunal, e quando tá chegando perto dele ser liberado, quando ele tá chegando perto dele ser provado que ele é inocente pela morte dos policiais, ele é morto por um policial, entendeu? E é justamente isso que acontece aqui também. Nos quadrinhos, como eu falei, essa morte do Tigre Branco não é a mando do Wilson Fisk. Não dá pra gente saber ao certo que essa morte dele é a mando do Wilson Fisk, né? Mas claramente é morto por um policial. Ué, mas o policial não tava com aquele colete com a caveira do justiceiro? É o justiceiro. Não, galera, não é. São os mesmos policiais que estão com essas tatuagens do justiceiro. O justiceiro não vai voltar tão cedo assim, cara. E porra, ele não mataria o Tigre Branco a qualquer forma, sabe? Ele não mataria o Tigre Branco a pedido, por exemplo, de um policial. Não mataria o Tigre Branco a pedido do Wilson Fisk, porque o justiceiro não é um vilão e também não é um herói, sabe? Ele é um anti-heróizaço. Então, cara, ele não faria isso aqui. E óbvio, né? Aquele colete também não é o mesmo do justiceiro e tal. Mas o interessante é a gente saber que os policiais, eles estão fazendo como o justiceiro fazia, né? E é até uma hipocrisia ao lado do Wilson Fisk. O Wilson Fisk falou que não queria pessoas com coletes, com caveiras nas ruas, né? E os policiais estão assim. Então o Wilson Fisk, ó, tem que melhorar esse seu departamento de polícia, irmão. Porque os próprios policiais estão pegando o justiceiro como uma referência e matando pessoas, como foi matando esse super-herói que é o Tigre Branco, né? E bom, termina o episódio com os créditos subindo e não tem música, não tem nada, só tem o canto dos pássaros porto-riquenhos que o próprio, né, Hector Ayala fala pra gente lá no começo do episódio, quando ele conta sobre esses pássaros porto-riquenhos, né, e é até interessante, porque o ator do Hector Ayala, que infelizmente também morreu ano passado, né, essa série até em memória do ator, ele não resistiu a um câncer, e o seu personagem também, naturalmente, também iria morrer, né, na Marvel, e o próprio ator era porto-riquenho, o personagem do Hector Ayala também é porto-riquenho, então é muito interessante a gente ver essas conexões e termina com o pássaro que ele falou lá no começo do episódio, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam desse episódio, se vocês pegaram outras referências que eu não consegui pegar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!